Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Hanou do portal atosnegros.com.br e imperiumfortuna.com. E essa semana o tema escolhido foi alma. E eu acreditei que fosse um tema até meio bunda, né? Porque, falar de alma normalmente lembra religião. Só que uma coisa que as pessoas normalmente esquecem é que a alma é algo que é levado em consideração em praticamente todas as civilizações possíveis, todo culto, seita, religião e etc. fala da alma do ser humano e também, em alguns casos, da alma de todos os seres que existem nesse nosso delicioso planeta Terra. Então, por conta disso, explicar pra galera o que vem a ser a alma, do que é formado a alma, é algo básico, porém é algo que as pessoas normalmente esquecem de procurar saber o que é. E esquecem, às vezes, até que tem uma, né? Isso não é nada muito tão fora do normal, principalmente no momento atual, né? Durante esse tempo eu tenho dado uma pesquisada nos grupos e etc. E eu percebi que as pessoas normalmente têm colocado toda a responsabilidade dos trabalhos que fazem em algum tipo de bicho, saca? Vocês sabem que eu chamo de bicho praticamente qualquer coisa. Anjo, Daimon, Goethe, demônio, Jin, a porra toda. Eu chamo tudo de bicho, né? Porque é tudo um grupo fora da nossa realidade no mundo físico. Então, as pessoas, ultimamente, elas têm colocado toda a responsabilidade nesses bichos. Seja por evocação, seja por idolatria, seja por adoração, seja pela puta que pariu que for. Hoje em dia, a moda é essa. Se deu alguma merda, ao invés de você ir lá e fazer alguma coisa, você evoca um bicho. A gente já teve essa febre há um tempo atrás, quando a gente falava principalmente das... Vou chamar de cultos africanos, porque senão vai ter aquela briga de o que é Umbanda, o que é Candomblé, o que é Maquiumba, o que é Macumba e o que é Voodoo, certo? Então eu vou chamar de cultos africanos. As pessoas normalmente, sempre que tinham um problema, eles iam pedir para algum Exu fazer alguma coisa para eles. Então nasceu-se a idolatria sobre pombagiras, Zé Pilintras, etc, hereis. E cara, de certa forma, isso é um passo atrás que as pessoas estão dando. Porque praticamente toda religião, ou melhor, vamos botar assim, todo estudo mágico deixa bem claro que o ser humano é o que tem que ser idolatrado. O ser humano é que tem que ser colocado à frente, inclusive de todas as responsabilidades que ele vai ter na vida dele. Isso tudo por quê? Porque, cara, lá no começo eles explicaram o que era a alma do cara. A alma do cara era um pedaço de Deus. A alma do cara é formada de todos os elementos da natureza e o sopro de Deus. Lá na Imperium Fortuna foi postada a matéria explicando um pouco da visão do Franz Bardon sobre do que a alma é formada, onde ele cita que você é formado de terra, fogo, água e ar e a caixa, sendo que a caixa nada mais é do que a existência divina. Eu citei, inclusive, na matéria da Atos Negros sobre a visão judaica da alma e de quão importante é a alma do ser humano. E aí você para e pensa, porra, mas é tão importante assim, é tão foda, e hoje em dia todo mundo só fala de evocação. Todo mundo só fala de idolatria. Todo mundo só fala de adoração a algum bicho qualquer que achou bonitinho porque encontrou num grimório qualquer. Transformaram a Goetia numa grande Pokédex, onde você encontra um bicho como se fosse um catálogo, saca? E aí você escolhe o que ele quer fazer pra você. E quando chega o determinado momento de quando é que você vai fazer? E é uma coisa que vocês têm que entender. Se você não é capaz de fazer alguma coisa, por que diabos tu acha que tu vai chamar um bicho e ele vai fazer isso por você? Ah, porque eu mando nele. Porque eu tô utilizando um sistema. Mano, para e pensa, se você realmente fosse capaz de usar um sistema que pudesse escravizar um bicho ou fazer um trato com um bicho, você conseguiria atingir o que você quer simplesmente utilizando a sua canalização de vontade, certo? Eu citei bastante isso sobre a questão do transe sexual, onde no orgasmo você era capaz de moldar o tecido da realidade e realizar desejos. Muitas pessoas ficaram absurdamente interessadas e eu percebi que as pessoas simplesmente esqueceram
que elas são capazes de fazer as coisas que qualquer bicho faz por elas. Mas o que eles acreditam? Não tem problema, eu vou chamar um bicho, eu vou adorá-lo e em troca disso ele vai me dar o que eu quero. Isso é a tal da idolatria. E aí a gente tem a evocação com a conjuração, onde você chama um bicho e você faz um acordo com ele. Então você pede alguma coisa e ele vai levar alguma coisa sua em troca. Cara, pensa bem comigo. Se você está desesperado, você tem um pedaço de Deus dentro de você e você conclui que não consegue fazer uma coisa. Você chama um bicho e ele vai fazer alguma coisa por você, você acredita mesmo que a troca vai ser justa? Você acredita que quando você pedir uma coisa, por mais simples que seja, ele não vai pedir 10 vezes mais em troca de você? E é por isso que todo mundo tem, né, dentro da cabeça, aquelas regras dos 7 anos. Quando você faz uma urucubaca qualquer, depois de 7 anos ela termina. Ou que vão vender a alma, algo que eu já disse que não existe, mas você não vende a alma, você vende a sua liberdade durante um período. Então, quase todo trato que as pessoas fazem com entidades normalmente dá merda. Eu vejo normalmente ocultistas um pouco mais avançados fazendo evocações não para fazer acordo, mas normalmente para procurar um pouco mais de sabedoria para engrandecer a própria alma. E é exatamente isso que a gente faz no dia a dia, quando a gente estuda, quando a gente malha, quando a gente tenta alguma coisa até chegar na maestria de alguma coisa. O que a gente está fazendo é aumentando a nossa experiência e com isso a gente está alimentando a nossa alma, porque é o que a gente tem. Dizem que depois que você morre, daqui você nada leva, mas o que você leva, na verdade, é a sua alma. E ao invés das pessoas ficarem procurando formas bonitas e mais fáceis, né, o patchworking, de evocar bichos, essas pessoas deveriam estar procurando formas de engrandecer a própria alma, de se tornar algo melhor e maior. Então a alma não é só um fantasminha que vai sair de você quando você morrer. A alma é o grande poder que você tem para poder moldar a realidade ao seu redor, seja ela de forma física, seja ela de forma espiritual. Então, toda essa febre louca de evocação, um pouco egoétia, cara, tem nego usando o selo de goetia como anel, como tatuagem, como pingente de... Cara, é assustador. Essas pessoas, elas têm uma alma pequena e elas ainda não perceberam que se por acaso em algum momento, em algum grimório foi dito que você poderia controlar algum tipo de bicho, é exatamente pelo fato de que você tem um Deus dentro de você, uma parte de Deus dentro de você que é eterna. E é isso que você tem que procurar. E foi por isso que o tema alma foi escolhido nessa semana, porque a gente está começando esse programa onde a gente quer que os ocultistas comecem a crescer dentro desse meio. E você não vai crescer para fazer que nem a caotíase, por exemplo. Vou evocar 72 entidades em uma semana. Mano, o que eles estão fazendo é porra nenhuma com nada. Eles estão simplesmente querendo chamar atenção e ganhar dinheiro em cima de um bando de trouxa que depois fica lá postando uma porrada de imagem agradecendo a demônio Goethe, como se Goethe usasse internet, cara. Então, na real, gente, lembrem-se, vocês têm Deus dentro de vocês. E quando eu digo Deus, eu não tô falando do Deus católico, eu tô falando de uma grande entidade que criou a porra toda. Você pode ser católico, você pode ser cristão, você pode ser judeu, você pode ser hindu, você pode ser a puta que pariu. Mas você tem que lembrar sempre que dentro de você tem uma faísca de Deus. E essa faísca de Deus, ela foi colocada dentro de você para que você possa moldar a realidade ao seu redor. Seja de forma física, seja de forma espiritual. Você pode evocar entidades? Sim, você pode. Mas para que você vai evocar uma entidade para mudar o sexo de alguém para alguém querer dar para você? Por que você vai evocar uma entidade porque você quer que a tua ex volte para você? Isso não existe. Vocês normalmente evocam a entidade em busca de sabedoria. Por isso que eu, desde o começo, sempre citei Dantalion. Porque Dantalion é simplesmente um daimon de sabedoria. Você senta com ele para conversar e pegar o máximo de informação possível que você pode. Não é pra chamar Lilith porque você quer virar uma súcuba ou porque você é filho de Paimon com Lilith. Mano, essa porra não existe, certo? Então, galera, lembrem-se. A alma é algo absurdamente importante. Eu queria já entrar nessa semana
no tema sobre Satã e sobre como a alma pode ser deturpada, mas não deu porque eu percebi que a galera tá muito devagar e não faz ideia de onde veio. E por conta disso não faz ideia de onde vai chegar, certo? Então, galera, parem e pensem direitinho. Vocês têm uma alma, vocês são importantes, vocês têm a capacidade de fazer tudo que qualquer Daimon pode fazer. Então para com essa porra dessa onda de evocação, de adoração e o caralho a quatro, porque o que vocês estão se tornando são um bando de crentes do ocultismo. E ninguém gosta de crente. Então guardem isso pra vocês. Batemos nossos 10 minutos, então por hoje é só. Não esqueçam de seguir a nossa página no Facebook, não esqueçam que a gente tem um Instagram. Se vocês gostam do nosso conteúdo e querem que a gente continue criando esse conteúdo com essa frequência, a gente tem o nosso Apoia-se. Você pode começar apoiando por R$2 até R$20. A gente não quer muito dinheiro de vocês. Se não puder apoiar, não tem problema. Compartilhe os nossos links, curta, comenta, vai lá xingar e etc. Porque, cara, a visibilidade é muito importante para o nosso canal. Então, por hoje é só. Até a próxima. Fortuna!